Oi, turminha! Como vocês estão? Hoje vocês conhecerão uma mulher conhecida mundialmente por sua luta em defesa de pacientes internados nos antigos manicômios, pois ela revolucionou o tratamento mental no Brasil. Ela dizia que, para navegar contra a corrente, são necessárias condições raras: espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão. Seu feito é tão importante que uma das escolas da Prefeitura de Guarulhos recebe seu nome em homenagem. Será que você está estudando na EPG Nise da Silveira? Vamos descobrir mais? O programa vai começar. Carolina! Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O calor de Carolina colore o colo de cal, torna corada a menina. E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina. Carolina! Lara la lara la lara la lara lara la lara la lara lara. Bom dia, queridos, bom dia, queridas. Eu estou aqui aguardando vocês chegarem, estou aqui deitada no nosso quintal, no jardim da nossa infância, ao pé do nosso pé de poesia, aguardando vocês porque hoje, nesse dia tão especial, porque nossos encontros são sempre especiais, não é mesmo? Eu colhi este livro precioso de Cecília Meirelles para juntos lermos e cantarmos, porque vocês sabem que Cecília Meirelles tem uma musicalidade nas palavras. Vamos ler e cantar nesse movimento por uma escola literária. Eu fiquei com muita vontade de trazer Cecília Meirelles, porque hoje, além de estar com esse colar de Carolina, o sol está trazendo calor para o meu colo. Eu fiquei com muita vontade porque Celso Sisto, quem assistiu o nosso encontro anterior, ouviu a história escrita por Celso Sisto, meu grande amigo, narrada por mim, que conta a história de Cecília, uma menina muito inteligente, muito criativa, que adorava brincar nas asas de sua própria imaginação, brincar na natureza, subir nos raios do sol. Que gostoso tudo isso! Então, revisitando a nossa experiência anterior com o colar de Carolina, eu vou ler para todos nós um poema para juntos embarcarmos nesse movimento tão gostoso, tão cheio de vida. Vamos lá? E escutem, eu vou ler cantando para vocês, para que vocês escutem, consigam perceber a possível musicalidade nas palavras de Cecília Meirelles. Canção. O próprio nome do poema já nos sugere o que podemos fazer ao ouvir, o que podemos sentir ao ouvir esse poema. De borco no barco, de bruços no berço, o braço é o barco é o berço. Abarco e abraço, o berço e o barco, com desembaraço, embarco e desembarco. De borco no berço, de bruços no barco. Lará, lá, lará, lá, lará, lá, lará. Que coisa mais gostosa! Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo, da editora Nova Fronteira. Nesse movimento que nos embala e nos encanta, movimento por uma escola literária, a gente
se ver. Olá, tudo bem? Brincaram bastante? Eu brinquei. Brinquei muito. E tem gente que ainda acha que dinheiro compra felicidade. Comidinhas feitas de lama, que delícia! São tantas brincadeiras que nós podemos fazer com a terra. Não existe criança no mundo que não gosta, não é mesmo? A brincadeira de comidinha reproduz o que a criança vê. O cuidado, o carinho, escultura. A comida de lama é uma verdadeira obra de arte. Além do que, as crianças aprendem a partilhar com amor e servir ao outro com generosidade. E o melhor de tudo é que essa brincadeira pode vir acompanhada de outros elementos da natureza, como pedras, folhas, grama. Quem é que precisa de massinha comprada e cara, não é mesmo? E os novos significados que isso dá ao ato de cozinhar e transformar. A natureza é incrível, não é mesmo? Mas hoje nós não vamos fazer comidinha de terra. Nós vamos transformar a terra em tinta! Que isso? É um bolo de terra, tem até recheio. Recheio de quê? De grama. Que legal! Deixa eu cortar um pedaço. Pedaço? Tem grama, ó o recheio. Que delícia! Vocês conhecem o urucum? O urucum é um fruto e deles tiramos muitas sementes. Os índios usam essas sementes para fazer tinta vermelha. Mas eu tenho certeza que aí na casa de vocês também tem urucum. Sabe onde? Na cozinha. Quem já viu no meio dos temperos aí da família um que se chama coloral? Nós também podemos fazer tinta com terra. Vocês sabiam? E dependendo da cor da terra que vocês escolherem, a tinta fica de uma cor bem diferente. Dá para fazer tinta preta, se a terra for vermelha, a tinta fica vermelha. Se a terra for marrom, a tinta fica marrom. Tem gente que até parede pinta com a tinta de terra. Vocês sabiam? Assim como não existe uma pessoa com o mesmo tom de pele que a outra, a terra é a mesma coisa. Com as folhas também é a mesma coisa. Não existe uma terra que tenha exatamente a cor da outra. A cor da terra depende de sua composição. As terras mais avermelhadas são desse jeito porque possuem muito ferro. Já as terras pretas possuem muito material orgânico, ou seja, possuem muitas folhas em decomposição e outras coisas, né? A natureza é cheia de cores. Olha só que legal todas essas terras aqui juntinhas. Esse último não é terra, é carvão, mas nós vamos fazer tinta com ele também. Para fazer a tinta é muito fácil. Primeiro, a gente tem que peneirar bem para tirar todas as pedrinhas. Se você usar a peneira para fazer isso com a terra, você não pode mais usá-la para fazer comida. Como nós não temos uma peneira sobrando e nem dá para sair por aí para comprar uma peneira, nós vamos amassar bem a terra para ela ficar com poucas pedrinhas. Bom, vamos à receita. Para fazer a tinta com terra, nós precisamos de uma parte de cola e 2 de água. Preenchi com cola até a marcação de 100 ml. Como nós precisamos de uma parte de cola e 2 de água, até onde eu preciso encher com a água? Isso mesmo, até a marcação de 300 ml. Agora é só misturar. Até essa mistura ficar homogênea. Agora é só colocar de pouquinho em pouquinho até formar a tinta. Vou mostrar para vocês como é que fica. Fica assim. Olha que legal essa terra. Ela é meio rosa. Quem diria que uma terra poderia ter essa cor, não é mesmo? Quando a gente faz desenho, a gente sempre pinta de marrom escuro,
E olha só, eu encontrei uma terra que tem um tom de rosa. Pronto, nós já fizemos todas as nossas tintas. A tinta com carvão ficou incrível. Vocês sabiam que tem gente que faz essa tinta e pinta a parede? Pois é. Mas para pintar a parede, nós precisamos peneirar a terra muitas e muitas vezes. Assim, a textura e o acabamento fica muito mais bonito. Eu tô fazendo uma pétala. Só tô fazendo um contorno, porque dentro vai ser preto. Quem conhece o urucum? Esse fruto tão brasileiro. É com ele que os índios fazem a tinta vermelha. Vamos ver como é por dentro? Esse aqui já tá meio seco, mas foi o que eu encontrei na rua da minha casa. Tem uma árvore de urucum bem no caminho até a padaria. Legal, né? Por dentro, ele tem essas sementinhas vermelhas. Depois de seca, mesmo com a semente, nós conseguimos riscar o papel. Mas eu tenho certeza que vocês conhecem o urucum de outro lugar. O coloral é o pozinho da semente do urucum. Com ele, nós temperamos a comida, colorimos a comida. Legal, né? Sabia que dá para fazer tinta com ele também? É a mesma coisa. Uma parte de cola com 2 de água. O legal é que a tinta fica bem vermelhinha. O segredo é colocar um pouquinho por vez. Põe um pouquinho, mexe um pouquinho. Põe mais um pouquinho, mexe mais um pouquinho. Até a tinta ficar de um jeito que você consiga pintar. Agora, se vocês quiserem, vocês também podem usar essa tinta vermelha na produção de vocês, tá bom? Tinta com coisas que a natureza nos dá. Olha só que produção incrível! Quem aí conseguiu ver um gato siamês? Legal, né? Aqui nós temos uma produção mais abstrata. Olha só quantos tons de marrom tem essa produção. E essas foram as produções de hoje com a tinta de terra. Olha só que cores incríveis! Quais cores de terra será que vocês vão encontrar aí perto da casa de vocês? Tem terra que é mais amarelada, algumas são mais avermelhadas, outras são cinza, preta, tem até terra branca. Mas é muito difícil de encontrar. Quero ver todo mundo pintando e criando em casa, certo? Um beijo e até mais! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica e hoje eu trouxe uma brincadeira muito legal para brincarmos juntos, que é a brincadeira Virando Copos. Vamos lá? Aí na casa de vocês vão pegar vários copos de plásticos ou descartáveis e vão fazer assim, ó, 2 fileiras igual a professora Jéssica, hein? Para competir com alguém que tem aí na casa de vocês. Quando a professora Jéssica falar já, vamos virar os copos de cabeça para baixo e depois desvirar eles até o final. Se derrubar os copos, tem que voltar e arrumar, hein? Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Vamos, crianças, virou! Muito bem! Eu espero que vocês tenham gostado, porque a professora Jéssica se divertiu muito. Beijo, tchau, tchau, até a próxima! Onde está o eco? O que você tem, Mica? Abelhuda, a Mica está mesmo com um bicão. Você está brava,
Acho que a Mika só está precisando tirar um cochilo. Eu sei! Bico é comigo mesmo. A Mika está treinando para assobiar. Ou está imitando um peixinho. Glu, 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 glu. Ou então vai mandar um beijinho. Ou... Ai, deixa a Mika falar! Eu vou contar pra vocês. Hoje, a Pro levou a gente para passear em um lugar muito legal, cheio de montanhas que chegavam até o céu. Quando o passeio acabou e a gente estava voltando para o ônibus, eu vi um passarinho muito engraçado e chamei a Gabi para ver. Mas aí, quando eu gritei o nome dela, alguém imitou a minha voz. Então, a Gabi gritou meu nome e alguém imitou a voz dela também. A gente ficou assustada porque não sabia quem tinha feito aquilo. Mas a Pro falou que não precisava se assustar porque aquilo era só o Eco. Então, eu quis conhecer o Eco, porque ele deve ser um menino bem esperto que vive ali e gosta de imitar a gente. Mas a Pro não deixou, porque já estava na hora de ir embora. Eu queria tanto conhecer o Eco para saber como ele consegue fazer aquilo. Aposto que eu sei imitar muito melhor do que esse Eco. Eu imito cachorro, gato, miau, miau, e até uma porquinha. Ai, deixa a Mika falar. Você é mesmo muito bom, Blá Blá. Mas o Eco imitava igualzinho a voz da gente. Eu só acredito vendo. Onde é que ele está? Por aqui meus olhos de águia não estão vendo ninguém. Vai ver, ele está escondido lá nas montanhas. Então vamos lá. Espera aí. Pronto. Está vendo o Eco por aí, Blá Blá? Eu não estou vendo ninguém. Eco! Puxa, até que esse Eco é bom mesmo. Mas claro que eu sou muito melhor. Não estou vendo ninguém. E você, Blá Blá? Também não. Acho que ele está do outro lado. Também não estou vendo ninguém deste lado, Mika. Eco, cadê você? Por que você não aparece? A gente é muito legal. Quer parar de me imitar? Para, Eco! Espera aí, Mika. Quero ver uma coisa. Mika, está me ouvindo? Estou! Vamos chamar o Eco juntos? Vamos! Eco! Isso é muito estranho. Esse Eco não pode estar aqui e ali e nem imitar a gente falando junto, tudo ao mesmo tempo. É mesmo? Acho que nenhum menino de verdade consegue fazer isso. Claro que não. Então, acho que o Eco é só a voz da gente que se repete. E repete, repete, repete. O som que sai da boca não dá pra gente ver, mas pra onde ele vai, todo mundo quer saber. Às vezes ele repete tudo que a gente fala, e por mais que a gente peça, o sapeca não se cala. Quando correndo ele encontra um paredão pela frente, não tendo por onde passar, rapidinho volta pra gente. E quando isso acontece, vira Eco o seu nome e repete, 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 até que por fim ele some. E repete, repete, repete. Ai, já chega, Blá Blá! Sabe de uma coisa, Blá Blá? Você é mesmo o melhor
Aquele eco já estava me deixando irritada. Tem eco aqui também. Não, é só o seu gravador. Ufa, ainda bem. Mica, está na hora do lanche. Vou brincar de eco com a mamãe. Tchau, pessoal. Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, todos nós sabemos que lugar de lixo é no lixo, não é mesmo? Bom, pelo menos quase todo mundo, né? Vocês devem se lembrar que em um outro programa eu falei que o lixo libera gases, uma quantidade grande de gases que podem fazer mal à saúde. E é por isso que a gente precisa diminuir ao máximo a produção dele. Mas você sabia que o lixo que produzimos não desaparece como mágica? É verdade, ele simplesmente não desaparece. Antigamente o lixo ele era levado para os lixões, mas agora os lixões estão proibidos por lei. Então eles são levados para os aterros sanitários, que são os locais preparados e destinados para o descarte do lixo. Mas aí nós encontramos um problema. Os aterros estão cada vez mais lotados e vai chegar um momento que não vai ter espaço para tanto lixo. Bom, mas eu tenho uma boa notícia. Você sabia que grande parte do material descartado é resíduo? Ou seja, eles podem ser usados para muitas coisas. Podem ser reaproveitados ou destinados para reciclagem. E é por isso que eles precisam ser separados e descartados da forma correta. Eu imagino que vocês já devem saber fazer essa separação do lixo, mas não custa nada lembrar, né? O lixo, eles podem ser separados em recicláveis, que são os papéis, os plásticos, metais, isopor, vidros, entre outros, ou orgânicos, que são os restos de verduras, de frutas, de legumes, cascas de ovo, pedaços de madeira, palha, folhas, esterco de animais e resíduos provenientes de jardinagem. Esse tipo de resíduo orgânico é transformado em adubo natural. E por último, nós temos os rejeitos, que é tudo aquilo que não pode ser reciclado e nem reaproveitado ou aproveitado, como por exemplo o papel higiênico ou fraldas descartáveis. Esses sim devem ser encaminhados para o aterro sanitário. Bom, não percam o programa de amanhã, que eu vou falar para vocês o que fazer com esses resíduos separados. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau! Oi crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Evelyn e hoje eu vim trazer para vocês uma sugestão de brincadeira bem legal para vocês fazerem em casa. Pode brincar com qualquer pessoa que estiver com vocês, chama todo mundo, tá? Nessa brincadeira vocês vão utilizar apenas um pedaço de papelão, rolinhos de papel higiênico, ou eu fiz essa versão que também são pedacinhos de papelão. Quem tiver tinta pode pintar. Quem não tiver, pode pintar com canetinha ou deixar sem pintar mesmo, não tem problema. Vamos utilizar tampinhas de garrafa para ser a nossa bolinha que irá passar no nosso circuito. Quem quiser, pode deixar fixa na parede e pôr um potinho para a bolinha cair aqui embaixo. Quem não puder, pode deixar apoiadinho no chão. Vamos ver? Viram? Quem não tiver a tampinha, pode ser uma bolinha de papel amassadinha e eu passei o durex, assim. Ela também passa bem direitinho, viram? Muito legal, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Bom dia, turma, tudo bem? Como foram as investigações ontem sobre a escrita Braille? Conseguiram desvendar? Perceberam que muitas embalagens, infelizmente, não trazem essa escrita? É muito importante, turma, que nós possamos olhar as embalagens dos produtos. Lá, nós temos muitas informações essenciais, inclusive para a nossa saúde, viu?
o prazo de validade, por exemplo, que é aquele prazo limite onde nós podemos consumir aquele produto sem nos preocuparmos com os micro-organismos que podem começar a fazer a decomposição ali daquele alimento, ou um remédio que perde a sua força ativa e não vai fazer mais efeito, que pode inclusive causar intoxicação. Olha essas duas embalagens que eu vou te mostrar. Não importa neste caso qual é o produto, mas olhem essas informações. Aqui nós temos o prazo de validade. Aqui do outro lado, nós temos, por exemplo, a tabela nutricional, que está mostrando quais são os nutrientes, o que esse alimento tem que vai ajudar na nossa saúde ou não, né? Dependendo do que é o produto, ele vai ter uma quantidade de nutrientes aí que nem sempre é favorável para a nossa saúde. Existem também algumas informações que nos mostram componentes específicos que pessoas que são intolerantes a esse consumo precisam ser alertadas. Então, tudo isso está nos rótulos dos produtos, incluindo a escrita Braille, para que todos nós possamos identificar corretamente o que estamos consumindo. Então, agora que nós já embarcamos um pouquinho mais nessas histórias, eu espero que você também já esteja produzindo a sua história, o seu autorretrato. Nós já recebemos bastante contribuição, esse material vai ficar bem legal. Vamos anotar o tema do dia de hoje e a nossa data bem direitinho que já vamos começar. Então vamos lá, presta bastante atenção nessa história que eu vou te contar porque ela é muito legal. As internações de pessoas em hospitais psiquiátricos foi, durante muito tempo, uma ação comum no Brasil. Muitas pessoas consideradas loucas, elas tinham, na verdade, dificuldades para expressar suas emoções ou compreenderem a realidade e ainda por não se portarem de acordo com o comportamento ideal da sociedade. Nesses hospitais psiquiátricos, que antes também foram chamados de manicômios, nem sempre eles davam o tratamento adequado para os seus pacientes. E muitos passavam toda a sua vida em condições muito inadequadas de tratamento. Mas uma mulher ajudou a mudar essa história. Ela é Nízida Silveira, médica, psiquiatra, que mudou a forma do tratamento destas pessoas internadas, melhorando sua qualidade de vida e a relação com o mundo. Sabe como, turma? Adivinhem! Por meio da expressão artística. Ela percebeu que ao possibilitar a expressão por meio da arte, como pinturas, desenhos, esculturas em argila e poesias, os pacientes tinham uma melhora no seu quadro de internação e muitos deles conseguiram até a voltar e conviver em sociedade. Olha que legal! Isso foi importante, um marco tão importante que mudou o tratamento das pessoas que precisavam de ajuda psiquiátrica e psicológica. Hoje, se reconhece a importância da convivência do paciente com a família. As medicações também melhoraram a qualidade desse tratamento e novas terapias, incluindo a arte-terapia, fazem parte desse conjunto de ações que promove a vida em sociedade, acabando com o isolamento dos pacientes em hospitais. Olha a importância da Nízida Silveira, gente. Incrível, né? Então essa é mais uma história que mudou a vida de muitas pessoas, criando essa forma, esse olhar, essa sensibilidade diferente para que nós pudéssemos compreender as necessidades das outras pessoas. E olha, turma, nós sabemos que nem sempre é fácil expressar as nossas emoções. Imaginem para essas pessoas com problemas psiquiátricos.
Agora, tem uma outra coisa que eu preciso te contar. Não é só por meio da pintura que as pessoas conseguem se expressar, não, viu? Existem outras formas que a arte possibilita para nós que eu quero te mostrar. Vem comigo! Então vamos lá, turminha. A ideia é que vocês pensem que nós temos muitas coisas que podemos fazer com segurança aí na nossa casa para nos expressarmos. Hoje nós estamos vendo o quanto é importante a gente conseguir se expressar, mostrar aquilo que a gente sente. E isso pode ser feito de diversas formas, viu? Não é só falando, escrevendo uma carta, fazendo um desenho, né? Que às vezes a gente quer desestressar e pensa em várias possibilidades. Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas formas que nós podemos utilizar para manifestar essa expressão, um sentimento, fazer alguma coisa aí que a gente goste bastante. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é a dança. A dança é uma linguagem na arte onde você utiliza o próprio corpo para expressar movimentos com ritmos variados. E sabe uma coisa que é bem legal? Pode ou não ser realizada com música. Tem gente que só usa a imaginação e sai fazendo aí lindos movimentos por aí. Então é uma forma de se expressar. Temos também o desenho, que é uma linguagem das artes plásticas, onde você cria formas para representar algo. E aí, você pode utilizar materiais diversos, lápis, canetinha, carvão, giz, e vai representando aí o que você quiser, tendo uma outra imagem como referência ou não, deixando a sua imaginação correr solta. E a pintura? A pintura também é uma linguagem das artes plásticas que usa o pigmento ou ainda usa uma tinta para colorir, pintar uma superfície. Pode-se fazer com isso texturas, tons diferentes. Isso pode ser feito na tela, no papel ou qualquer superfície aí onde você possa criar uma forma de se expressar. A xilogravura, eu já comentei sobre ela com vocês quando nós falamos sobre o cordel. A xilogravura é uma técnica de impressão muito antiga que consiste numa gravura que usa a madeira como matriz. E aí vai possibilitar a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte. É como se estivesse fazendo um carimbo. Então você faz o carimbo e passa isso para outra superfície que você queira representar. Bem legal, né? E aí, além disso, nós temos a música, que é a combinação de sons, ritmo, harmonia, melodia, de maneira agradável aos nossos ouvidos. E uma coisa que é importante pensar é que às vezes o que é agradável para mim pode não ser agradável para outras pessoas, porque cada um gosta de um estilo musical diferente, tá? Então, no sentido mais amplo, aí a música é a organização temporal de sons e silêncios, porque ela tem algumas pausas no meio. E também tem gente que quando está muito nervoso, muito estressado, gosta de colocar uma música e ficar curtindo aí para poder ficar mais calmo. Então, são alguns exemplos, algumas formas que nós temos para nos expressarmos, tá bom? Agora espera um pouquinho que a Pro já volta. Viram só quanta coisa? Então eu já vou lançar o meu desafio para vocês. Eu quero que vocês escolham uma forma de expressar duas emoções bem diferentes. Por exemplo, alegria e raiva. Como que você externaliza essa sua emoção? Como que você consegue controlar essa emoção? Você faz um desenho para se acalmar? Você escreve uma poesia? Escreve uma carta? Coloca uma música bem alta e começa a dançar? O que você faz? Então você vai precisar pensar em duas emoções bem distintas, bem diferentes, tá bom? E aí você vai pensar em tudo isso que nós conversamos hoje e escrever aí no seu caderno, registrar
de que maneira que você expressa essa sua emoção. Então essa é a síntese do nosso desafio de hoje. Pensar em emoções opostas e buscar em diferentes expressões. Hoje eu te dei várias dicas de como isso pode ser feito. Escolher uma forma de manifestar essas duas sensações aí bem diferentes, tá bom? Uma coisa que você pode pensar aí bem legal é fazer um desenho quando você está bem tranquilo, bem calmo, bem feliz. Um outro desenho quando você está bem bravo com alguma coisa. Já seria uma forma de controlar, de perceber essas emoções. E nós vamos falar sobre isso em outros encontros, tá bom? Então nós ficamos por aqui. Amanhã eu vou te contar a história de uma enfermeira que atuou na guerra. Turma, é uma história bem legal, então não percam que amanhã eu fico aqui à sua espera. Tchau, tchau! E aí, galera da EJA, que bom assistir às aulas no horário que for mais adequado para vocês, não é mesmo? Hoje, seguimos com as nossas aprendizagens em natureza e sociedade sobre o nosso território. Vamos lá? Boa aula! Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre expansão territorial brasileira. Expansão territorial? Como assim? O Brasil cresceu ao longo do tempo? Se expandiu? Houve guerras? Houve acordos? Quase isso. A gente vai entender no decorrer dessa aula. Para a gente poder começar a perceber toda essa expansão territorial brasileira, precisamos começar não aqui no Brasil, mas lá na Europa. Lá na época quando houve o Tratado de Tordesilhas. Quando você dá uma pesquisada lá em aula de história, vai ver lá sobre o descobrimento do Brasil, nós vamos ver que a primeira forma de organização territorial da América Portuguesa, aquilo que seria depois conhecido como território brasileiro, ela começou por esse tratado. Quando os dois principais países, economicamente falando, no mundo, Portugal e Espanha, resolveram ali entre elas dividir o mundo. E nesse acordo, chamado de Tratado de Tordesilhas, ficou estabelecido uma linha que dividiria todo o planeta em terras de Portugal e terras de Espanha. O critério básico dessa situação era 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, umas ilhas que ficam ali no litoral africano, que é um país que fala a língua portuguesa, inclusive. Dessa maneira, foi determinado um meridiano, foi criado uma linha imaginária que dividiria, teoricamente, as terras em terras portuguesas e terras espanholas. Essa linha começava exatamente aqui, ó, na região do que hoje nós conhecemos como Ilha do Marajó, e ia até a cidade de Laguna, em Santa Catarina, o que hoje chamamos de Laguna, Santa Catarina. Então, seria mais ou menos uma linha que cortava aqui. Essa era a chamada de linha do Tratado de Tordesilhas. Então, tudo que estava a leste dessa ilha seria territórios portugueses. Tudo que estava a oeste seriam territórios espanhóis. Claro que a gente precisa entender aqui que isso aqui é só uma representação didática. Nós não estamos meio que preocupados aqui com a escala do mapa. Ok, pessoal? Então, se você quer ver um pouco mais sobre a escala do mapa, dá uma pesquisada na internet aí que você vai achar fácil esse mapa aqui da expansão territorial brasileira. Fechou? Vamos nessa? Então, beleza. Então, dessa maneira aqui, antes do descobrimento do Brasil, que foi ali em 22 de abril de 1500, já se tinha noções de que poderiam haver terras justamente aí a oeste. Então, aconteceu algumas ideias de talvez, quem sabe, um dia fazer essa expedição. A história nos conta que a descoberta do Brasil, ela foi um erro de navegação, porque Pedro Álvares Cabral, na verdade, ele queria seguir o caminho para chegar às Índias.
E, na verdade, ali acabou tendo problema, porque ele pegou errado os ventos alísios e acabou chegando aqui em Porto Seguro. Então, o descobrimento do Brasil, o que a história nos conta, foi por acaso, ok? Existem estudiosos, historiográficos que dizem que, na verdade, foi simplesmente uma posse. Eles vieram para tomar posse de um território que eles já conheciam, até porque essa linha do Tratado de Tordesilhas já tinha sido delimitada antes mesmo da tal descoberta do Brasil. Dessa maneira, então, o território do Brasil, que viria a ser o Brasil, que a gente vai chamar de América Portuguesa, ela estaria aí delimitado a somente 1/3 do território atual do Brasil. E como isso aconteceu? As primeiras ocupações desse território, apesar de que o descobrimento aconteceu em 1500, só aconteceu a partir de 1530, que foi quando, de fato, Portugal resolveu explorar essas terras, visto que nós tínhamos, na época, um sistema econômico chamado de capitalismo comercial, onde uma das principais ideias de tudo isso era o mercantilismo, o metalismo. Um país era considerado poderoso, rico, pela quantidade de metais preciosos que tinham. Então a ideia mesmo dos portugueses eram comerciais, eram capitalistas, de trazer justamente aqui expedições para o território da América Portuguesa, justamente para explorar os recursos naturais. Então, entre 1500 e 1530, aconteceram algumas expedições, mas era só de reconhecimento do território. Uma vez que quando eles chegaram aqui em 1500, eles denominaram a terra de Ilha de Veracruz. Ilha de Veracruz, pois eles achavam que era só uma ilha. Depois, com essas expedições, eles já mudaram o nome para Terra de Santa Cruz. Ou seja, eles já viram que não era bem uma ilha. E com o tempo passaram a chamar de Brasil, por quê? Por causa do primeiro ciclo econômico que começa a partir de 1530, lá no século XVI. Há então uma ocupação litorânea. Começa então o ciclo do pau-brasil. Por isso que nós somos chamados de brasileiros, porque essa terminação eiro normalmente se faz para trabalho, para uma profissão, o açougueiro, o enfermeiro, está entendendo mais ou menos como é que funciona? Então, o brasileiro era o profissional que trabalhava no corte do pau-brasil. Está entendendo a diferença? Então, essa situação aqui do Brasil, de fato, começa com o nome a partir do momento em que inicia o ciclo do pau-brasil. Então, chegavam até o litoral, principalmente o litoral nordestino, partes aqui, alguns pontos específicos mais ao sul, mas o litoral estava ali pronto para ser explorado pau-brasil na Mata Atlântica. A Floresta Atlântica, então, era explorado principalmente para pegar essa árvore. Por que essa árvore era tão valiosa? Porque dela se extraía uma tinta vermelha muito intensa. E o Brasil, o próprio nome, vem do indígena, que diz vermelho como brasa. Então, dessa maneira, então, eles entendiam que essa madeira, ela, além de servir para móveis, para construção, ela poderia servir para a produção de tintas e de tingimento de tecidos, que era uma coisa muito importante lá na economia, lá na sociedade mais elevada, na oligarquia, digamos assim, de Portugal. Então, dessa maneira, eles faziam toda essa extração aqui. Junto com isso, percebeu-se que o clima era propício à produção de açúcar, um outro produto bem valioso na Europa, uma vez que o açúcar ele vinha da região das Índias, da região ali que era produzido através de outro tubérculo, outra fruta, outro vegetal, que era a beterraba. Diferente que aqui poderia ser feito através daquilo que dava a maior potencial de produção de açúcar, a cana, que pouco antes a Espanha já estava explorando em áreas aí do Caribe, das Antilhas, como eles chamavam. Então, dessa maneira, então começaram a pegar
esse tipo de planta e criar aqui os engenhos no litoral da região Nordeste e pontos ali da região mais ao sul. Okay? Então, além do ciclo do pau-brasil, começa o ciclo da cana-de-açúcar na região. Então, essa intensificação da exploração da Mata Atlântica para a utilização do pau-brasil e também para a criação de fazendas onde teriam aí a exploração, a moagem e a transformação do caldo de cana em melado para poder depois ser solidificado e levar esse açúcar para Portugal, começa então as primeiras relações de poder também dentro aqui da América Portuguesa, que agora a gente já pode chamar de Brasil, porque já começou o ciclo do pau-brasil, certo? Então, essa é a principal característica da expansão territorial na região do Nordeste, século XVI. Século XVII, então, começa a interiorização. A coroa portuguesa estava preocupada em saber os limites e o que tinha para ser explorado economicamente nesse território que ela tinha recém encontrado. Dessa maneira, então, eles começam diversas expedições pelo litoral para saber exatamente esses territórios. O que acontece? Que começa a interiorização aqui pelo Rio Amazonas, em busca de recursos naturais que poderiam ter aqui e acabaram encontrando as tais drogas do sertão, que eram especiarias que não tinham lá nas Índias. E pode ser aqui uma outra fonte de renda para que eles pudessem explorar. Então, dessa maneira, eles criam diversas fortalezas aqui em todas as margens aqui do Rio Amazonas. Estão notando que já está passando aqui, ó, do limite do Tratado de Tordesilhas? Isso aqui já é terra espanhola que Portugal está invadindo. Invadindo porque isso aqui, no caso, teria dono. Mas se a gente levar por um outro lado, ele não seria bem uma invasão, uma vez que a Espanha ainda não tinha ocupado essa parte. Então, Portugal chegou primeiro. Guarda essa informação porque é importante. Daqui a pouco eu volto nela. Olha só, outra situação aqui, pessoal. Também existiam reconhecimentos aqui para a busca de pecuária. A produção pecuária nessa época começa a ser importante. Os tropeiros, os bandeirantes passaram ali a ter essa preocupação em alimentar as tropas, as pessoas que estavam trabalhando ali com carne. E começaram então a procurar campos onde fosse possível a criação de animais. Então, os pampas da região sul, que são áreas de campinas, passam a ser lugar propício para a criação de animais. E aí, então, começa a exploração mais aqui da região sul e também nós temos aí a criação de animais. Percebam, pessoal, que nós temos o que aqui? Mais uma vez, ó, Portugal atravessando a linha do acordo com a Espanha, certo? E isso aconteceu no século XVII, 1600 e lá vai pedrada, ok? E, então, essa primeira interiorização acaba acontecendo aí. No século XVIII, vem mais intenso, até porque aqui, com os bandeirantes, buscando índios para a escravização, já tinham encontrado algumas jazidas de ouro na região do que depois passa a ser chamado de Minas Gerais. Mas aqui, no século XVIII, 1700 e lá vai alguma coisa, nós temos a segunda interiorização do Brasil. E aí eles vão mais intensificamente aqui, ó, ficar nessa região das Minas Gerais. Vão procurar o litoral aqui do estado do Paraná. Paranaguá, por exemplo, tem ali indícios de ouro que também podem ser explorados. Então, nessa região aqui, começa a segunda interiorização pelo ciclo do ouro. As Minas Gerais passa a ser aí uma parte muito importante da coroa portuguesa, porque era uma fonte de recurso que elas precisavam, ouro, pedras preciosas, muito grande. As Minas Gerais, então, passou a ser uma colônia diretamente, um estado, uma região diretamente administrado pela coroa portuguesa. E aí o que acontece? 1750, a Espanha já percebe que as coisas aí já estão meio que ficando erradas. Então ela propõe um novo acordo para essas terras e cria então, 1750, o Tratado de Madrid, que tem como princípio de que a terra seria de quem encontrasse primeiro. Dessa maneira, essas terras todas aqui do norte e do sul do Brasil passam de fato a ser propriedade de Portugal. Então, começa um processo de urbanização.
tudo aquilo que Portugal utilizava como recurso, e agora, nesse começo, a sede do governo português ele está no Rio de Janeiro, começa então movimentos para a independência, que acontece em 1822. Em 1822, então, todos os ciclos econômicos passam a ser mais focados ao café, por exemplo. E começa onde? Na região do interior de São Paulo, norte do estado do Paraná, do que hoje nós chamamos, né, de interior de São Paulo e estado do Paraná. Também começa o ciclo da borracha, as seringueiras começam a ser bem exploradas. E toda essa exploração da borracha acabou vindo aqui no Acre, região aqui que teve a parte da Bolívia, que acabou gerando guerras, conflitos, que acabou, por fim, fazendo com que a Bolívia vendesse esse território para o Brasil, aumentando ainda o território brasileiro. E diversas outras conquistas e acordos passaram a formar todo o território brasileiro, tal qual nós conhecemos hoje. E essa é a forma com que houve a expansão. Percebam que a expansão do território brasileiro, ele aconteceu sempre através dos ciclos econômicos. Por isso que é tão importante estudar a história com a geografia e também essas relações de poder. Isso é geopolítica também, certo? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por ter assistido e tchau, tchau! Oi, eu sou o maestro Emiliano Patar, das orquestras de Guarulhos, a Orquestra Jovem Municipal e a Orquestra Sinfônica, e a gente está no Falando de Música, aqui no Saberes em Casa, esse espaço em que toda semana conversamos sobre o mundo mágico dos sons. Eu acabei de falar que eu sou o maestro das orquestras de Guarulhos. Você conhece uma orquestra sinfônica? Você sabe como é o dia a dia da pessoa que trabalha em uma orquestra? Na nossa conversa de hoje a gente vai te mostrar um pouquinho disso. A gente espera que você goste e se encontra na próxima semana. Tchau! Vocês já pararam para pensar em como funciona uma orquestra sinfônica? A escolha de quem irá tocar nela até a preparação e ensaio de uma música. Então hoje eu e meu amigo Daniel, fala pessoal, iremos mostrar para você como funciona. Para começar, podemos comparar uma orquestra com uma empresa, que para fazer parte dela é necessário mandar um currículo, passar por uma entrevista, que no nosso caso é tocando o nosso instrumento, onde terão pessoas nos avaliando e separando cada um para a sua função, onde ela se encaixa melhor. É isso mesmo, cada um tem uma função diferente dentro da orquestra, como se fosse uma engrenagem de um relógio. Precisa de todas as peças para funcionar bem. Podemos dividir essas funções em 5. A primeira é a de maestro, que é aquele que fica na frente da orquestra. Ele seria numa empresa como se fosse o nosso chefe. Ele é responsável por ensaiar a orquestra e fazê-la tocar o mais perfeito possível, para que a orquestra toque junto e pense na música como uma ideia só, pois na orquestra são muitos os integrantes. A segunda é a do spalla. Essa palavra vem do italiano e significa ombro, ou seja, ele é o braço direito do maestro. Numa empresa ele seria como se fosse o gerente. Ele é responsável por afinar toda a orquestra e às vezes até mesmo as tarefas do maestro, ensaiando a orquestra, preparando o naipe e etc. A terceira é de chefe de naipe.
ele seria numa empresa tipo encarregado. Ele cuida de um grupo de músicos que tocam o mesmo instrumento, sempre ajudando-os a tocar o mais junto e parecido possível. Afinal, o maestro é um só, e fica difícil prestar atenção em tanta gente ao mesmo tempo. Bem, a quarta função é desempenhada pelos outros músicos. Eles são como se fossem os funcionários, que precisam tocar seu instrumento da melhor forma possível. Para que isso aconteça, eles recebem as músicas que irão tocar bem antes, para que possam estudar em casa durante horas, ouvir gravações daquela música, pesquisar a história dela até entender, para que possam tocar da melhor forma possível durante o ensaio e nas apresentações. Por fim, para que um ensaio e até mesmo um concerto aconteça, a orquestra conta com funcionários de extrema importância, que são os arquivistas e os montadores. Eles não sobem ao palco, mas estão ali sempre presentes, dando todo apoio à orquestra e ao maestro. Eles são responsáveis por organizar o local para que cada músico e maestro chegue pronto para ensaiar. Eles se encarregam também de conseguir as partituras para que os músicos possam ensaiar e estudar em casa. E claro, como em toda empresa, os músicos têm um horário de entrada e de saída. Porém, além do horário da entrada, que é no início do ensaio, o músico ele precisa chegar antes para que ele faça os alongamentos e aqueça o seu instrumento, para não ter problemas de saúde futuramente. Isso também parecendo até um jogador de futebol antes de entrar no campo, que no caso do músico é antes do ensaio ou do concerto. Beleza. Bom. Dia 17 de outubro, a Orquestra Gru Sinfônica, onde eu e meu amigo Daniel trabalhamos, tocou uma música maravilhosa, uma sinfonia de Gustav Mahler. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como foi a preparação e ensaio dessa peça maravilhosa. Agora sim, instrumentos aquecidos, o ensaio vai começar.
Percebam que interessante. O maestro parou a orquestra para fazer pequenas correções, para que a execução fique melhor ainda. Então, galera, espero que tenham gostado. Esse é o dia a dia de um músico e de uma orquestra. Espero que tenham aprendido um pouquinho mais de como funciona o processo para a gente levar música da melhor qualidade até vocês. Um grande abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima, hein? Até a próxima! Bom, turminha, e o programa de hoje chegou ao fim. Mas amanhã eu espero vocês com muito mais às 9 da manhã. E se vocês perderam alguma coisa, é só acessar o portal da educação. Até amanhã. Tchau, tchau.